Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Comigo tudo certo. Show coronavírus! Aqui não tem tempo para vocês. Gente, hoje nós vamos para a nossa aula de matemática. Vamos arrasar aprendendo um pouquinho mais sobre a matemática. E hoje a gente vai fazer medidas de comprimento. E não é comprimento de bom dia, boa tarde, boa noite, não. O nome disso é comprimento com U. Comprimento com O é quando a gente trabalha com régua. Então, se vocês tiverem uma régua aí do ladinho de vocês, pega porque ela vai ser muito útil, certo? Nós vamos falar sobre milímetro e centímetro. Deixa eu botar bem aqui para vocês verem. Quando eu tenho do 0 ao 1, eu tenho 1 centímetro. Agora, quando eu tenho de um risquinho até o próximo risquinho bem pequenininho, isso é 1 milímetro. Por que centímetro? Do 0 ao 1, 1 centímetro. Do 1 ao 2, mais 1. Do 2 ao 3, mais 1. Centímetro vem da palavra 100. Isso quer dizer que 1 metro tem 100 centímetros. Agora, quando eu falo de milímetro, quer dizer que 1 metro, quando tem 1 metro, eu tenho 1000 milímetros. Se a gente observar aqui, ó, a palavra milímetros tem a palavra 1000 no começo. E a palavra centímetros tem a palavra 100. Quer dizer que quando eu tenho 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Quando eu tenho 1 metro, eu tenho 1000 milímetros, que é cada risquinho. Então, vamos ler esse textinho aqui da roda de conversa? Você já foi picado por uma abelha? Ai, eu já. Uma picada dessa costuma doer bastante. Mas você sabia que existem abelhas que não têm ferrão? Oh! Uma abelha uruçu, que na língua indígena significa abelha grande, não tem ferrão. Produzem muito mel, delícia, e são consideradas abelhas mansas. A uruçu tem abdômen escuro, barriga escura, com 5 listras claras. Ó, que bonitinhas. O comprimento das operárias tem de 10 a 12 milímetros. Então, são de 10 a 12 risquinhos desse aqui, ó, milímetros. Então, aqui a gente tem a foto de uma abelha uruçu. Oh, que bonitinha. Agora eu gostei dela, ela não tem ferrão, eu ficaria super amiga dela. Então, aqui tem uma reguinha com 10 centímetros. Observe na régua a seguir o comprimento de uma abelha uruçu. Então, se ela tem 10 milímetros, de 10 a 12 milímetros, ela tem 1 centímetro. Porque se a gente observar, a gente conta quantos risquinhos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. Fala de novo, fala isso com a prof. A cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. Repete de novo. A cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. Então aqui ela diz: essa abelha mede 10 milímetros ou 1 centímetro de comprimento. Isso quer dizer que a cada 10 milímetros nós temos 1 centímetro. Aqui embaixo diz assim: na régua representada a seguir destacamos 1 milímetro, que é esse intervalo entre esses dois riscos, esses dois tracinhos, e 1 centímetro, que é o intervalo de um número a outro, que contém 10 milímetros. Então, quantos milímetros cabem 1 centímetro? Então, vocês vão contar, eu acabei de dar a resposta, né? Mas vocês vão contar e vão colocar aqui. A régua é um instrumento de medida de comprimento e as unidades de medida são o centímetro e o milímetro. Em 1 centímetro há 10 milímetros. O símbolo do centímetro é cm e do milímetro é mm. Sempre quando a gente for usar o centímetro e não quiser escrever a palavra centímetro, usa cm.
Quando quiser escrever a palavra milímetro, mas não quer escrever ela toda, bota MM e não é o chocolate. Então, aqui vocês vão ter algumas atividades. Escreva o comprimento de cada um dos objetos representados a seguir, em centímetros e em milímetros. Então, tem que botar os dois. Esse giz, a gente tem ele quantos centímetros e quantos milímetros. Se cada centímetro tem 10 milímetros, a gente pode contar de 10 em 10, tá? Que fica mais fácil. Aqui depois o lápis. E o número 2. Lúcia e Breno estão usando a régua para medir o comprimento do mesmo giz de cera. Veja como cada um deles mediu. A Lúcia mediu do 0 ao 6 e o Breno mediu do início da régua até chegar quase ao 6. Quem mediu corretamente o comprimento desse giz de cera? E por quê? Gente, a gente tem que pensar uma coisa. A gente tem que iniciar aonde inicia o número. Então, um dos dois não iniciou no número. E aquele que não iniciou no número está incorreto, tá? Quantos centímetros mede este giz de cera? E o número 3, recorte a régua do material de apoio. Lá no material de apoio tem uma régua. Vocês vão recortar e vão responder. Quantos centímetros tem essa régua? E quantos milímetros tem essa régua? Uma dica é vocês contar de 10 em 10 a cada centímetro, tá? Fica bem mais prático. Se você tivesse que medir um objeto maior do que ela, como você faria? Aqui você vai explicar. A número 4, o Breno e a Júlia estão medindo um apontador com a régua. E eles botaram do 0 até aqui. Breno disse que ele mede 56 milímetros. Júlia falou que o comprimento é de 5 centímetros e 6 milímetros. Quem respondeu corretamente? Coloca ali. A número 5. Use a régua do material de apoio para medir o comprimento das fitas representadas a seguir. Escreva as medidas em centímetros e em milímetros. Então, o início da fita é bem aonde começa aqui, não importa se ela tem esse recorte, tá? Coloca ela daqui até aqui. Quantos centímetros, quantos milímetros? Em todas elas, certo? Fabiola usou a régua quebrada para medir o comprimento do palito de picolé representado a seguir. Quem aqui nunca quebrou uma régua, hein? Então, ela começou a medida número 2. Já temos que ficar atento a uma coisa. Mediu do 2 ao 13. Quanto mede esse palito? Se ela mediu do 2, ela tirou. Então, por isso que aumentou aqui no final, que a gente vai precisar tirar essa quantidade do final, tá? Se ela chegou no 2, significa que ela tirou 2 centímetros. Então, a gente precisa tirar esses 2 centímetros daqui do final também, tá? Explique como você fez para descobrir a medida. Depois, a número 7, diz assim: observe os 2 lápis que Maria trouxe para a aula. Então, ela trouxe um lápis amarelo e um lápis azul. Sem usar a régua para medir, tente descobrir qual deles é mais comprido. É fácil, né? Olha aí, é o azul ou o amarelo? Faça uma estimativa. Estimativa quer dizer o que você acha. E registre na tabela o comprimento de cada lápis. O azul, medida estimada. Eu acho que o azul mede tanto. Depois você vai lá e mede o azul com a régua e vê quanto ele está medindo realmente. Lembrando, começa da pontinha do lápis e termina no final da borracha, tá? E o amarelo igualmente, certo? Quanto que eu acho que mede o amarelo? Depois mede para ver quanto que realmente ele mede. A número 8. Valéria comprou um lápis de escrever. Ao final da semana, depois de tanto apontar esse lápis, o comprimento dele está 4 centímetros menor. E a mãe dela vai matar ela. Observe o tamanho dele agora. Então, aqui ele é deste tamanho, só que ele já perdeu 4 centímetros. Não esqueça dessa informação. Use a régua para descobrir quantos centímetros esse lápis
tinha quando Valéria começou a escrever ele. Então, você vai ter que medir quanto que ele tem agora e colocar mais quanto, que foi o que ela perdeu, para descobrir quanto que ele tinha quando estava novinho. Quantos centímetros de comprimento tem o lápis ou a lapiseira que você está usando para escrever? Agora você vai registrar quantos centímetros tem o lápis que você está usando para escrever. E aí vai dizer se ele é maior ou menor do que o lápis da imagem. E com a régua do material de apoio, meça o contorno das figuras e registre as medidas obtidas. Então, você vai pegar ali a régua e vai medir quantos centímetros tem aqui, mais esse, mais esse, mais esse. Só os contornos, tá? Vai colocar aqui quantos centímetros tem no total. E a mesma coisa na letra B. Essa medida, mais esta medida, mais esta medida, mais essa medida. E registra ali. Combinado? É isso aí, pessoal. Finalizamos mais uma aula de matemática. Aguardo as atividades de vocês para correção. Um super beijo e cuidado para não medir errado, tá? Começa sempre do zero, não antes dele. Um beijo e até a nossa próxima aula.